infelizmente por problemas no joelho, nas pernas, não consegue se locomover muito bem. Infelizmente os joelhos dela não tem mais, pode-se dizer que não tem mais as cartilagens. É uma pessoa que já infelizmente ela é obesa, então todo movimento tem que ser bem preciso, né? Se for para andar, tem que ser numa caminhada que realmente seja necessária. E aí tem uma igreja bem de frente à casa dela. E aí no tempo nós congregávamos na mesma igreja. Aí eu saí da igreja, ela também saiu, eu vim para cá, ela veio algumas vezes para cá. Eu falei para ela: mãe, tem uma igreja na frente da casa da senhora, é só a senhora atravessar. E aí ela decidiu ir lá, e o pastor de lá, como a pastora Jennifer falou aqui, sempre falando: irmã Adelaide, deixa eu fazer um culto na casa da senhora, tal, até que ela decidiu permitir, né? Quando eu digo decidiu, é por conta que tem que estar alinhada com meu pai, né? E meu pai ainda não é cristão, amém? Mas vai ser, eu creio, no nome de Jesus. Permitiu, e aí nós tivemos lá ontem, o pastor trouxe uma palavra abençoada e me deu a oportunidade de trazer a mensagem, e ali eu compartilhei um pouco do que o Senhor já vinha falando comigo, sobre o que iríamos ministrar aqui. E a pastora Lu, ela já falou bastante coisa sobre o que vai ser falado aqui. Então, o louvor, a palavra está em conexão, né? Então, vamos aprender mais de Jesus nessa noite, amém? E a palavra do Senhor, ela vai dizer assim no Evangelho de Marcos, capítulo de número 5, verso de número 21, na minha Bíblia a epígrafe Jesus vence a doença e a morte, amém? E a palavra vai dizer assim: e retornando Jesus de barco para a outra margem, numerosa multidão, uma vez mais, se formou ao seu redor enquanto estava na praia. Foi quando chegou ali um dos dirigentes da sinagoga local, chamado Jairo. Ao ver Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe pediu aos prantos e com insistência: minha filha pequena está à beira da morte. Vem, impõe tuas mãos sobre ela, para que seja curada e viva. Então Jesus foi com ele, e uma enorme multidão o acompanhava, apertando-o de todos os lados. Até aí, amém? Que nós estamos falando, Marcos relatando a história de um homem que estava com um problema muito grave. E talvez você chegou assim também, com um problema muito grave. Ou talvez não tenha não seja tão grave quanto o problema de Jairo, mas é um problema grave. E o que eu tenho a te dizer é que nós temos uma saída, meus irmãos. Nós temos Jesus. Nenhum glória a Deus. Amém. Diante de uma palavra como você tem uma saída, irmão, você precisa glorificar a Deus. Você precisa glorificar, porque isso é sinal da sua fé. Diante de um problema, se ministra sobre a sua vida que existe uma saída e você não glorifica a Deus, talvez o problema não seja tão um problema, porque existem milhões desesperados por aí, existem milhões com problemas talvez muito mais graves que os nossos, e o nome de Jesus precisa ser glorificado. E o primeiro a fazer isso é a igreja, irmãos, a igreja, porque se Ele de fato é o nosso Salvador, a gente tem que glorificar. A gente não pode sair de casa para vir aqui e ficar calado. A gente não pode sair de casa e o ministro de louvor começar a louvar aqui e você ficar olhando e não falar nada. Ainda tem letra. Aí fica assim. Tem que glorificar Jesus, irmão. Foi Ele quem te salvou. Ele é seu redentor. Por muito menos, vou falar por mim, o que eu cantava de besteira não está escrito. O mínimo que eu tenho que fazer é vir aqui e cantar. E se o irmão não gostar da minha voz, eu não estou nem aí. Porque o que o pastor Elzo falava de palavrão não está escrito. Pastor, você falava, urra! Falava, xingava, até o mais alto nível de insulto.
E aí a gente chega na presença de Deus, o louvor começa. Todo aquele que tem fôlego, louve ao Senhor. Ele é o dono do fôlego de vida que está dentro de você. Nós precisamos louvar. Nós precisamos glorificar. E por que Jairo teve uma atitude tão significante? Porque ele entendeu que Jesus era a saída, meu irmão. Ele entendeu que de fato Jesus era a resposta. Jesus era a solução. Jesus é a solução para a sua vida hoje, meu irmão e minha irmã. É a solução hoje, é a solução amanhã, depois de amanhã, no mês que vem. Enquanto você estiver vivo, Jesus é a solução. Esse homem que aqui a palavra ministra sobre nós, Jairo, esse homem ele tinha um grande problema, como nós vemos aqui. A sua filha estava à beira da morte. E ele sabia que Jesus poderia salvar. E eu te pergunto, Jesus pode salvar? Jesus pode curar? Pode transformar? Pode libertar? Você pode dar mais um glória a Deus? Glória a Deus! E que bom que você sabe disso. Porque a partir daí você pode estar prestes a viver o seu milagre. Se isso for uma certeza no seu coração, se essa for uma convicção no seu coração, porque nós como cristãos temos que ser convictos daquilo que nós dizemos que cremos, porque se não houver convicção, não há milagre, não há transformação, não há renovo, não há salvação, não há mudança de vida. Esse homem estava com um problema e ele sabia que Jesus poderia salvar ele. Só que, meu amado, como nós vemos na Bíblia, para que aconteça um milagre, para que aconteça a transformação, o renovo, ou o que quer que seja que você espera em Deus, precisa de um posicionamento. Não é porque se dá um nome de milagre que vai acontecer de qualquer forma. Precisa de um posicionamento. E o posicionamento desse homem foi muito relevante. Por quê? Como nós vemos aqui na palavra, no verso de número 22, vai dizer que ele era um dirigente da sinagoga. E o que era uma sinagoga, pastor? O que é uma sinagoga? Um local aonde a palavra de Deus, ela é lida, ela é ensinada pelos rabinos, os mestres da lei. Um local onde as pessoas vão, assim como nós estamos, para ouvir a palavra. E ali Jairo era um dirigente. E o que é um dirigente, pastor? O dirigente é o responsável pela sinagoga. O dirigente, ele é um homem que cuida daquele lugar, que administra aquele lugar, que dá condições para que aquele lugar receba pessoas. Ele é o homem que dá condições e prepara tudo para que os rabinos pudessem ir e pregar a palavra. E por que o posicionamento de Jairo foi tão importante a ponto de ser citado aqui na Bíblia? Porque esse homem, sendo um dirigente da sinagoga, esse homem vivendo ali no meio de rabinos, mestres da lei, homens entendidos, formados, homens que compreendiam ali as escrituras, a lei e os profetas, ele estava envolvido no meio de homens que não aprovavam Jesus. Ele estava ali no meio de homens que contrariavam a Jesus, contrariava o que Jesus ensinava, homens que claramente se posicionavam de forma contrária ao que Jesus fazia.
mesmo Jesus indo nessas sinagogas, mesmo eles vendo a autoridade de Jesus, o poder de Jesus, eram contrários a Jesus. E Jairo era um homem que estava no meio. A pergunta é, no caso para Jairo: e agora? Eu vou atrás de Jesus ou não? Tinham coisas que tinham valor no meio dessa atitude, que poderia de repente se perder? Tinham coisas de valor em jogo? Tinha. A pergunta é: eu vou atrás de Jesus ou não? E quantos já não passaram por isso aqui? Ou então ainda está passando, porque não se entregou completamente para Jesus, de corpo, alma e espírito. Tem algo em jogo. E a igreja, eu pergunto: do que você tem aberto mão para ir de encontro a Jesus? Você abriu mão de tudo? Ainda não? Por que não? Esse homem, ele estava com um grande problema. Um problema que interferia no tempo presente e poderia também comprometer o tempo futuro. Esse homem, ele tomou uma posição: eu vou buscar Jesus. Mas e aqueles que não aprovam a sua movimentação? A palavra deles já não importa mais sobre a minha vida. Mas o que vão dizer de você já não importa mais. Esse homem, ele poderia se deixar deter por decreto de homens, mas ele decidiu ignorar homens, porque só existe um homem que a sua palavra pode salvar, o seu decreto pode transformar. Esse é Jesus Cristo, o Nazareno. Como alguns irmãos dizem, o grandão da Galileia. Esse homem, sim, eu vou dar crédito. Esse homem, sim, eu vou ouvir. E não somente isso. Enquanto estávamos louvando aqui, Deus também falava algo que eu até então não tinha colocado aqui no esboço. E é uma verdade, enquanto os louvores estavam sendo entoados. Existe um ponto também que esse homem teve que passar por cima, que diz respeito não somente aos decretos dos homens, a quem fazia parte do convívio de Jairo. Existia também algo que talvez seja o mais difícil de você passar por cima, e algo que também muitas das vezes afasta vidas de Jesus: o seu intelecto, a sua sabedoria, porque ele, como homem, presente na sinagoga principal da sinagoga, com certeza era conhecedor da Torá, conhecedor da lei, homem que vivia no meio de muitos sábios, que diante de qualquer questão apresentava a Torá e falava: mas a Torá isso, a palavra do nosso Deus. Mas Moisés disse, o nosso pai Abraão. Mas quem é Abraão diante de Jesus? Quem é Moisés diante de Jesus? Quem são os anjos diante de Jesus? Porque Hebreus vai dizer que o Senhor Jesus é muito maior que Moisés, é muito maior que os anjos. Jairo passou por cima do intelecto dele, bispo.
E tem muitas das pessoas que ainda não encontrou Jesus, sabe por quê? Porque está preso do seu intelecto. E o Senhor está falando assim, em outras palavras: joga fora seu intelecto e vem me conhecer através da minha palavra. Tem muitos que julgam saber muito e não aceita a palavra, não aceita. Vem para o culto, ouve a palavra, não aceita ela por completo. Aceita aquilo que vem de encontro ao seu coração e te alegra, mas não aceita tudo. Ouve louvor, canta louvor, até às vezes lê a palavra, mas às vezes você ouve coisas do tipo: a minha fé é assim. E meu irmão, a partir do momento que nós encontramos Jesus, não existe a minha fé e a fé da palavra. Ou você crê na palavra, ou você abraça a fé da qual Romanos diz: a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus, ou a sua vida não vai andar para lugar nenhum, meu amigo e minha amiga. Tem muitos que infelizmente não se aproximam mais de Jesus e não vivem a plenitude de Cristo porque não abrem mão do seu intelecto, da sua sabedoria, não abre mão de tudo o que conhece, sabe, da sua inteligência. O que nós precisamos fazer é fazer como Paulo uma vez alegou na carta aos Filipenses: eu considero tudo como esterco. Tudo que eu fiz, a escola com Gamaliel, onde eu aprendi aos pés de Gamaliel, tudo que eu aprendi a partir de agora, eu abro mão. A partir do momento que Jesus me revelou a verdade, que Ele é o caminho, a verdade e a vida, o meu intelecto não é mais o meu caminho. O meu intelecto não é mais a minha verdade, o meu intelecto não é mais a minha vida, a minha inteligência, o que meu pai me ensinou não é mais, o que minha mãe ensinou, o que meu chefe ensinou, nada mais disso é meu caminho, verdade e vida. O que é caminho, verdade e vida é Jesus o Nazareno, aquele que veio, desceu do céu, viveu como homem, morreu crucificado na cruz do Calvário, mas ao terceiro dia ressuscitou. Mesmo Jesus ainda não tendo morrido, mesmo Jesus ainda não tendo sido crucificado, ressuscitado, tudo que Jairo viu foi o suficiente para ele entender que ele precisava buscar Jesus. Ele precisava buscar Jesus. Ele abandonou hábito, ele abandonou costume, ele não queria nem saber se naquele momento tinha que estar na sinagoga ou não. Ele entendeu que ele precisava se posicionar diante de Jesus. E se você não se posicionou ainda, meu irmão, hoje é noite de você entregar sua vida por completo. Aleluia. Hoje é dia de você entregar sua vida por completo. Porque Jesus deu crédito a esse homem, porque ele olhou para aquele homem e ele viu que dentro do coração daquele homem ele acreditava em Jesus. E não somente isso, ele viu humilhação. Se tem uma coisa que nós precisamos fazer quando nós nos direcionamos a Jesus, é reconhecer a sua autoridade, a sua majestade. Porque quando nós reconhecemos a autoridade de alguém, quando nós reconhecemos e nos posicionamos de forma correta, aquilo que nós buscamos tende a conseguirmos aquilo que nós buscamos. Você pode ver como acontece em alguns vídeos, quando aparece um policial, que alguém vai falar com ele com falta de respeito, ganha o quê? Tapão. É tapão na orelha. Pega o cacetete, toma. E na vida vai acontecer a mesma coisa. Vai continuar tomando tapão. Vai continuar tomando cacetete. Vai continuar com hematoma no coração. Vai continuar com dor na alma.
Porque ainda não reconheceu a autoridade de Jesus. Ainda não reconheceu a sua majestade. Esse homem, ele se humilhou porque ele entendeu que ele, como homem, não podia fazer mais nada que não fosse reconhecer que Jesus era o único que podia fazer algo pela vida dele. Você chegou aqui com essa convicção? Se você chegou aqui com essa convicção que é só Jesus que pode fazer algo por você, se você chegou aqui com essa convicção que você não pode nada, mas que Ele pode todas as coisas, pode se preparar que logo logo, se você for fiel a Deus, logo logo você pode estar vindo aqui contar testemunho. Se você for fiel, porque esse homem, Jairo, ele reconheceu isso, que Deus poderia trazer à existência aquilo que não existe. E esse homem, ele também mostra muita sabedoria em ir atrás de Jesus, ao ver que a filha dele estava à beira da morte. E por que eu estou falando isso, pastor? Porque infelizmente tem pessoas que muitas das vezes vêm de encontro a Jesus quando está tarde. Só vem, a pessoa, ela tem a oportunidade de estar aqui quando ainda se pode fazer algo pelo problema dela. Mas aí o que as pessoas fazem? São resistentes a Jesus. São resistentes, porque muitas das vezes ela entende que o processo de ir buscar a Jesus é muito complicado, é muito difícil, é um processo que talvez gere dor. E aí o que ela faz? Ela faz tudo da maneira que ela quer, ela faz tudo da maneira que ela imagina, bispo. Ela busca o profeta A, o profeta B, ela vai no centro, ela vai na benzedeira, porque alguém falou que a benzedeira é boa, bispo, que é só você levar um negocinho lá na benzedeira, e a benzedeira faz um ziriguidum lá, e o negócio acontece, pastora Camila. Ela acredita na simpatia. Às vezes o feijão fica sem tempero porque colocou a folha de louro na carteira. Vocês dão risada? Tem muito crente assim. Na sexta-feira que não tem culto aqui, às vezes vai na onde roda a baiana. E no domingo está aqui, Jesus. Ou então nem vem, espera um negócio acontecer lá, aí chega aqui, meu casamento acabou. Poxa, você veio agora, depois que o casamento acabou. Meu filho isso, minha vida assim, pastor. Meu irmão e minha irmã, cuide daquilo que o Senhor confiou a você, enquanto há tempo de você cuidar e não perder aquilo que Ele cuidou às suas mãos. Cuide, seja prudente. Tem muitas pessoas que não estão sendo prudentes. Tem pessoas que estão buscando a Jesus só depois que a casa caiu. Ela resiste a Jesus. Ela não aceita Jesus. Ela não busca o Senhor. Ela fica ali, resiste. E às vezes acontece algo pior. Vou lá na igreja para ver se esse Jesus faz alguma coisa mesmo. Lança essa incredulidade fora, meu irmão. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Lança fora essa incredulidade. Lança fora essa descrença. Lança fora essa dureza de coração. Se você ainda tem algum ídolo, quando eu digo ídolo, é aquelas imagens, é alguém que você ainda é devoto. Joga fora isso, porque o Senhor quer fidelidade, exclusividade. E busque ao Senhor, não somente por um problema de doença,
não somente por um problema da família no casamento, mas busque pela sua alma. Como diz em Isaías 55, busque o Senhor enquanto se pode achar. Busque ao Senhor enquanto ainda há tempo. Meus irmãos, o tempo está correndo, o tempo está se esgotando, e tem muitas pessoas que estão brincando com o tempo. Brincando com o tempo. Por que brincando com o tempo? Porque está perdendo muita coisa. Está perdendo muita coisa. É muito triste, irmãos, você olhar nas redes sociais pessoas numa situação de morte, dizendo: mãe, me perdoa porque eu não te ouvi. Pai, me perdoa porque que eu não te ouvi. Quantas não são as pessoas que o pastor está ali: meu irmão, se firma em Deus, minha irmã, se firma no Senhor, e o irmão não dá crédito, a irmã não dá crédito. Ele fala: pastor, eu vou fazer, e não faz. Pastora, pode deixar, eu vou me esforçar, e não faz. E aí a gente fica sabendo: o irmão veio a óbito, a irmã veio a óbito. E aí, irmão, e aí, minha irmã, se você descer a sepultura hoje, para onde você acha que você vai? Você já aceitou Jesus? Não? Aproveita hoje para aceitar. Já desceu as águas do batismo? Não? Se posiciona hoje: eu quero descer as águas do batismo. Senhor, eu estou igual o filho pródigo. Ah é? Vai voltar quando? Vai ter uma vida constante de fé quando? Porque o tempo está passando. Jairo, ele foi sábio. Eu não vou esperar o problema tomar uma magnitude que depois eu não consiga fazer algo em relação a esse problema. Eu vou buscar Jesus. Está com problema no casamento? Quando que o seu casamento vai estar nas mãos de Jesus? Está com problema na família? Quando que a sua família vai ser entregue nas mãos de Jesus? Estou com problema comigo mesmo, Senhor, e quando você vai entregar a sua vida para Jesus? Tem que buscar ao Senhor enquanto ainda se pode achar. Tem que buscar ao Senhor enquanto ainda se pode fazer algo. Jairo fez isso. E a resposta foi muito linda da parte de Jesus: eu vou com você. Eu vou com você. Jesus está chamando bastante gente, ó. Vamos caminhar junto? Você vai caminhar junto com Jesus quando? Jesus quer caminhar com você, meu irmão. Jesus quer caminhar com você, minha irmã. E não é só no domingo à noite. É na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, e assim sucessivamente. E a palavra do Senhor, ela vai mostrar que Jesus foi com Jairo. E Jesus não foi correndo. Jesus não foi desesperado. Jesus foi tranquilo. E nós também precisamos ser tranquilos, meus irmãos. Está andando com Jesus, sim ou não? Descansa teu coração, meu irmão, porque a melhor resposta é você saber que Jesus é contigo. Se Jesus é conosco, por que nós vamos ficar com o nosso coração atribulado? Por que nós vamos ficar com o nosso coração amedrontado, se aquele que traz à existência as coisas que não existem, está dizendo que caminha com você? Você tem fé que Jesus caminha com você? Sim ou não? Então acalma teu coração e caminha com Jesus, caminha com Ele. E esse foi um ponto que me chamou muita atenção na caminhada de Jairo com Jesus. Não sei os irmãos que já conhecem essa palavra, se parou para refletir nisso daqui. Porque Jesus falou: eu vou, Jairo. E eu creio que Jairo, dentro do coração dele, se alegrou
por bastante. Jesus vai na minha casa, Jesus vai lá, Jesus vai visitar a minha casa, e eu creio que coisas boas e coisas novas acontecerão dentro da minha casa. Eu creio que essa alegria, ela brotou no coração ali de Jairo. Só que Jesus foi bem tranquilo. Vamos lá, Jairo. Para Jairo, minha filha vai morrer. E Jesus, tá bom, vou lá com você. E caminhou tranquilamente. E isso, irmãos, nós precisamos aprender na nossa jornada cristã. O que nós sabemos? Que Deus, Ele é poderoso, que Ele tem autoridade no céu e na terra, que Ele pode curar, que Ele pode libertar, que Ele pode transformar, que Ele pode salvar. Mas Jesus não fez hoje que é domingo. E aí? Jesus não fez hoje que é segunda, terça, quarta. Jesus já não está fazendo há uma semana, pastor. Jesus não está fazendo já há um ano, bispo. E aí, como que nós vamos nos posicionar? Como diz a carta de Paulo aos Tessalonicenses, em tudo dai graça, irmãos. Em tudo dai graça. Jesus não fez hoje, amém. Mas eu creio que Ele está cuidando de mim, que Ele está cuidando da minha família e de tudo que pertence à minha vida, porque eu já confiei tudo nas mãos dEle. E no meio dessa caminhada, irmãos, acontece umas coisas interessantes, que muitas das vezes são coisas que a gente não está buscando. Você sabe pelo que você veio buscar aqui nessa noite, irmão? Espero que você saiba, porque nós temos que caminhar com propósito. Por que eu vim aqui nessa noite? Jairo foi com propósito, mas Jairo pôde ver muito mais. Por quê? Porque a palavra ela vai dizer que Jesus caminhou e apareceu diante dele uma mulher com uma hemorragia, já havia 12 anos. Só que não é sobre ela que eu vou falar. Nós vamos continuar falando sobre Jairo, que é o personagem principal. Jairo foi caminhando com Jesus, e na caminhada, meus irmãos, se tem uma coisa que o Senhor faz nas nossas vidas, que muitas das vezes a gente acaba não buscando por isso, mas o Senhor opera em nós, é nos tratar. Quando nós começamos a caminhar com Jesus, meus irmãos, Deus começa a tratar a gente. Você tem um objetivo? Ah, legal, mas tem algumas coisas que a gente precisa ser tratado. E nessa caminhada a gente consegue observar alguns pontos que eu vi aqui, e depois na sua casa você pode ler, e depois se você quiser compartilhar comigo, legal, porque é muito bom falar sobre a palavra e aprender. Mas isso aqui me pegou de um jeito, porque eu nunca tinha olhado para essa passagem aqui de Jairo. Porque embora Jairo estivesse buscando por algo que era muito importante para ele, mas envolvia muito mais a vida da filha dele, Jairo pôde ver algumas coisas que talvez, se ele não tivesse se posicionado para buscar Jesus, ele não tinha visto. Se ele continuasse no mundo dele. Porque o que acontece nessa passagem? Logo no verso 24, ele começa a ver que tinha muita gente que acompanhava ele e o apertava de todos os lados. Quando a gente começa a caminhar com Jesus, meus irmãos, que a gente sai daquela vida que a gente está acostumado a viver e começa a caminhar com Jesus, a gente começa a ver algumas coisas que começam a mexer dentro de nós. O primeiro, quantas pessoas iam atrás de Jesus. E o que tem a ver isso, pastor? Você veio buscar Jesus? Creio que sim. Olha ao seu redor. O que isso faz com a sua fé? Não faz nada. Isso é de alegrar o coração, meu irmão. Isso é de alegrar o coração de você ver pessoas ao seu redor que talvez está com a dor muito maior que a sua e você não queria estar aqui no culto. E o irmão ele vem para o culto,
se coloca de pé, levanta a sua mão, como mão santa, e adora ao Senhor. Um irmão que você conhece, que você bate um papo com ele, e você talvez, não vou ir, estou meio fraco, e você vê pessoas com as suas mãos santas aqui. Louvado seja o nome do Senhor. E você fala, meu Deus. A pessoa às vezes nem fala com você, mas você olha e você fala, eu preciso continuar também. Eu preciso ter essa fé. Imagina na multidão, Jairo lá, as pernas funcionando, os braços, né? E aí vem um coxo lá. Louvado seja o nome do Senhor. E vem um cego, Jesus, Jesus, filho de Davi. Isso faz olhar para você, irmão. Você fala, o que eu estou fazendo? Que fé é essa minha? Eu preciso ter mais fé. Eu preciso ter mais fé. Se Jairo ficasse lá na sinagoga, ia ver homens cheios de sabedoria, almejando os melhores lugares, como disse Jesus, repreendendo eles, querendo glamour e querendo posições de destaque. Mas Jairo começa a ver pessoas se humilhando na presença de Deus, pessoas buscando ao Senhor de todo o seu coração, pessoas passando por cima da própria vergonha, como a mulher do fluxo de sangue. Imagina você andar e ver aquela mulher, a gente não sabe a condição, mas imagine aquela mulher e o rastro de sangue, e ele olhar e ele ver as pessoas colocando Jesus como o centro da sua vida. Isso tudo fortalece nossa fé, irmãos. Imagina Jairo vendo os discípulos, homens ali, como diz no nosso meio, fechado com Jesus. Homens ali verdadeiramente colocando a sua vida à prova, independente se as outras pessoas gostavam de Jesus ou não, vendo ali o que é um verdadeiro discípulo. Meu irmão, é muito legal, é muito gostoso você vir à igreja e ver os irmãos, e ver um obreiro de mão levantada, um obreiro que está passando por dificuldade, mas está aqui, ó. Um diácono ali talvez que chorou hoje, mas vem aqui e trabalha ali, e trabalha aqui. Você vê um pastor doente, com dor, alguma coisa, e ele aqui louvando ao Senhor. Os irmãos ali buscando a Deus. E Jairo observando tudo isso, e eu creio que sendo tratado no seu interior, porque ele foi buscar pela filha, mas ele também precisava ser tratado. Muitas das vezes foi você que veio aqui como Jairo, que veio orar, não foi nem pela sua vida, mas é por um filho que está passando um problema, um filho nas drogas, um filho talvez na vida errada, buscando pelo marido, buscando pela esposa, buscando por não sei quem, mas Deus está falando no profundo do seu coração nessa noite, falando no profundo do coração que Ele quer fazer coisas novas dentro de você, que Ele quer fazer coisas novas, que Ele quer desbloquear você, Ele quer destravar você. E Jairo vendo tudo aquilo, e Jairo vendo a fé, vendo o discípulo, e vendo algo tão grandioso que Jesus faz ali, a manifestação da graça e da misericórdia. E por que a manifestação da graça e da misericórdia? Porque no meio ali dos sábios, no meio ali dos que conhecem a palavra, essa mulher não pode estar no meio não. Como diz a lei de Moisés, afasta essa mulher, nem toca nela, porque você vai se tornar impuro.
E aí você vê um Jesus cheio da graça e cheio da misericórdia, e você aprende a fazer o quê? Com Jesus, amar pessoas. Amar pessoas, porque a igreja do Senhor tem que aprender a amar pessoas. Amar pessoas, mas pastor, eu era do crime, vem cá e me dá um abraço. Pastor, eu era prostituta, deixa a mulher dar um abraço. Sejam sábios, homens, mas receba com amor essa irmã. Eu era um agressor, vem aqui meu irmão, está de coração arrependido? Eu estou. Você quer a salvação? Eu quero. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Você não vai ser excluído. Você não vai ser colocado de canto. Mas pastor, eu errei tanto. Eu também. Pastor, eu acho que eu não sou digno de misericórdia. Eu também achei isso. E eu ainda busco todos os dias, em cada momento que eu erro, o perdão do Senhor. O Senhor, Ele te chama. O Senhor, Ele te quer próximo dEle. E Jairo, vendo a manifestação da graça, a manifestação da misericórdia. Meu irmão, a cura de um cego é importante, sim. A cura de alguém que não anda é importante, sim. Mas muito mais importante é a cura da alma. É a sua alma ser liberta. Ser liberta. Ser liberta de toda incredulidade, de toda descrença, ser liberta de tradições que não servem de nada. O mais importante é você ter uma alma tratada, livre, liberta, curada, porque aquela mulher não foi curada somente em sua enfermidade, mas em sua alma, de toda a humilhação que aquela mulher passou, de toda a humilhação, de toda a rejeição, e Jairo pôde presenciar aquilo, a manifestação da graça, a manifestação da misericórdia. Meu irmão, e nós estamos sendo tratados nessa noite. Nós estamos sendo tratados, a nossa fé está sendo tratada nessa noite, porque a nossa fé, ela precisa ser tratada, meus irmãos, a nossa fé, ela precisa ser tratada, a nossa fé, ela precisa ser pura, simples e humilde, a nossa fé. E Jairo pôde ver tudo aquilo, e como que ele pôde ver tudo isso? Caminhando com Jesus. O que vai fazer a diferença na sua vida, meu irmão? Caminhar com Jesus. Caminhar com Jesus, meu irmão e minha irmã. Caminhar com Jesus. E como que eu faço isso, pastor? Se entregando de todo o seu coração. E logo após isso, Jairo caminhando, entre o verso 35 e 36 do capítulo 5 de Marcos, uma mensagem vem a ele: não incomode mais o mestre. Sua filha morreu, acabou, já era. Ao mesmo tempo, por Jesus responde: não temas, tão somente creia. Aleluia. Recebe essa palavra no profundo do seu coração aí nesse momento. Não temas, tão somente creia. Não se desespere, tão somente creia. Tão somente creia. Se tem uma coisa que nós precisamos aprender, meus irmãos, é aonde e com quem nós estamos andando. Aonde e com quem nós estamos andando. Porque enquanto Jairo estava caminhando, a fé dele estava sendo ali alimentada. Ele pôde ver diante dele um milagre. Imagina o coração desse homem vendo um milagre acontecendo dos olhos dele, e ele tendo no coração dele: Jesus vai curar minha filha. Se ele tinha alegria na hora que Jesus decidiu caminhar com ele, imagina ele com os próprios olhos presenciar um milagre. Quantas vezes, irmãos, você não veio aqui e viu o testemunho de pessoas sendo curadas aqui? Isso só reforça o que nos diz as Escrituras sobre o poder de Deus e a sua vinda.
Receba no seu coração, meu irmão. Creia, meu irmão, quando alguém vem aqui e dá um testemunho da manifestação de Deus, do poder de Deus, creia. Creia. Abre esse teu coração, meu irmão. Não endureça, não deixa que o seu coração seja endurecido. Como diz em Hebreus capítulo 3, verso 7, não endureçais o vosso coração. Não endureça, recebe no seu coração, se alegra pelo testemunho na vida do irmão. Aleluia. Não seja um invejoso espiritual. Ai, acontece na vida do meu irmão e não acontece na minha. Para de ser invejoso espiritual e creia que Deus pode também fazer algo maravilhoso na sua vida. Se alegra, a palavra do Senhor fala para a gente chorar com os que choram, mas é para se alegrar com os que se alegram. Então se alegra, meu irmão, quando alguém vem aqui e testemunha o poder de Deus. Se alegra. E fique perto desses que dão frutos. Porque esse homem, imagina esse homem aqui. Poxa, Jesus vai curar minha família. Aí chega alguém aqui. Tipo assim, vai não. Isso que é um enviado do capeta, funcionário de Satanás. Vai não. Aí você está aqui, eu orei, Jesus falou comigo. Falou tarde. Dá vontade de mandar embora. A gente, como foi falado no culto de quinta aqui, a gente tem que segurar a língua, pastora Camila, porque às vezes dá vontade de falar uns negócios que... Aí para você não falar besteira, é assim, eu tenho algumas coisas para fazer. Aí você vai. Isso aqui é o exercício da fé dentro de nós, meus irmãos. Quando nós carregamos o Espírito Santo, é isso que ele fala. Vem algo contrário, quando você carrega a palavra dentro de você, a palavra ela combate dentro de você. Você ficou triste, vem a palavra do Senhor dentro de você. Você fica desanimado, vem a palavra do Senhor para te colocar de pé. Porque foi isso que Jesus fez. Se depender de Jesus, meu irmão, você vai ser um grande homem, uma grande mulher de fé. Porque Ele não vai deixar essa fé morrer dentro de você. Só que você precisa tomar uma decisão. Tem muitas coisas externas que não dizem respeito à fé, que interferem na nossa vida. O que você está fazendo, meu irmão e minha irmã? Diante daquilo que você ouve e diante daquilo que você vê. O que Jesus quis fazer, em outras palavras, dentro de Jairo deixa que a minha palavra ecoe dentro de você. Deixe que ela bombeie a sua vida. Aleluia. Como um coração bombeia o sangue dentro do corpo de um ser humano, deixe que minha palavra bombeie fé para você. Bombeie fé e a sua mente ela vai sendo tomada de fé, o seu coração vai sendo tomado de fé, a sua boca vai sendo tomada de fé. E aí no meio da tristeza e do desânimo você vai dizer: amém, tudo tu fizeste, tudo tu tiraste, louvado seja o teu nome. Porque o Senhor não quer ver uma igreja esmorecida. Jesus falou isso para Jairo. Tão somente creia. Tão somente creia. Recebe essa palavra no seu coração, meu irmão. Recebe essa palavra no seu coração, minha irmã. Tão somente creia. E para a gente encerrar, entre os versos 37 ao 42, o que nós aprendemos com Jesus, meu irmão? Que aonde Jesus está, não existe sofrimento, choro e tristeza permanente. E por que eu estou dizendo, meus irmãos, permanente? Porque se eu disser que você não vai ter um momento de tristeza, um momento de desânimo, um momento que você vem chorar, pastor Elzo vai estar mentindo. Mas aonde Jesus está, essas coisas não são permanentes. Porque isso não é algo que provém de Deus sobre as nossas vidas. Aonde Jesus está, não tem tristeza, sofrimento
e choro permanente. Por quê? Porque se depender da nossa fé nele, isso vai ser expulso da nossa vida, meu irmão. Entre os versos 37 e 42, a palavra do Senhor, ela vai narrar o que para a gente? Ela vai narrar que quando chega Jesus, seus discípulos e Jairo, dentro da casa de Jairo, a palavra ela vai mostrar aqui que havia ali dentro um grande alvoroço. Um grande alvoroço. Tinha muita agitação, você vai ver isso no verso de número 38. Muita agitação, pessoas consternadas, chorando e se lamentando em alta voz. Em alguns estudos, a gente vê que quando ocorriam essas situações, eram contratados pranteadores. Para quê? Ah, morreu, você vai lá prantear lá na minha casa, lá, porque a gente tem que mostrar que está triste. É como se fosse isso. E aí contrata pessoa para chorar. E aí Jesus entra nesse lugar e tem um monte de pranteadores. Chorando, chorando. E Jesus faz uma pergunta seguida de uma afirmação. Por que estáis em alvoroço e pranteais? A criança não morreu, mas está dormindo. As pessoas não deram crédito para Jesus, zombaram. Sabe o que Jesus fez? De uma forma, imagino eu, bem delicada. Sai daqui. Sai daqui agora. Meus irmãos, a sua vida é muito preciosa. Aleluia. A ponto de alguém descer do céu e com preço de sangue pelo amor de Deus lutar pela sua vida. E esse tipo de coisa, meu irmão, presta atenção no que eu vou falar para você. Essas tristezas, a desânimo, você é homem de Deus ou não? Você é mulher de Deus ou não? Então expulsa essa tristeza da sua vida, meu irmão. Levanta essa tua cabeça. Mas não faz isso respondendo de qualquer forma, não. Toma posse disso, meu irmão, porque Jesus é poderoso. O Senhor é poderoso. Essa é a palavra de Deus carregada de poder. Aleluia. Manifesta a tua fé, minha irmã. Manifesta a tua fé, meu irmão. E não aceita esse desânimo na sua vida. Faça como Jesus. Não faz meiguinho, não. Faz tristeza. Sai da minha vida. Você tem algum tipo de comunhão com a tristeza? Faz parte da sua família o desânimo? Manda embora, meu irmão. Manda embora. Entra lá no teu quarto, ou então se você quiser hoje, pode gritar. Não deu 10 horas ainda? Você pode fazer uma oração aqui hoje. Eu não aceito mais. Sai da minha vida. Jesus, me preenche com a tua alegria, porque eu não quero mais essa tristeza que atormenta a minha alma. Jesus, me transforma, me transborda da tua paz, que excede todo entendimento, porque até aqui, Senhor, eu não tenho tido paz, e eu quero paz. Eu não aceito mais essa angústia. Como diz a palavra do Senhor, por que está abatido a minha alma? Por que se perturbas dentro de mim? Eu não aguento mais, pastor. E joga isso para fora. Aleluia. Porque você tem um Deus Salvador, cheio da paz que excede todo entendimento, cheio de poder e autoridade, para trazer descanso para o seu coração.
Nós como igreja, nós não podemos aceitar esse tipo de coisa na sua vida. Quando eu digo que não podemos aceitar, eu estou querendo dizer o que, irmãos? Que muitas das vezes, estava até conversando com um irmão sobre isso, a nossa mente, ela sofre muitas retaliações, ela sofre muitos ataques, e quando menos espera, a nossa mente está pensando coisa que não era para pensar, porque a gente passou por alguma circunstância ou ocasião, que simplesmente o pensamento fez assim, ó, tum, ele entrou, sem pedir licença. O pensamento mau, o pensamento imoral, o pensamento idólatra, cobiçoso, pecaminoso, destruidor, escravizador, ele entrou. Bem como um sentimento também que destrói. Ele entrou no coração sem pedir licença. Mas permanecer na sua mente, no seu coração, é uma escolha sua. É uma escolha minha. E se nós não queremos isso dentro de nós, a gente tem que lançar isso para fora. E o Senhor te convida a lançar isso para fora, hoje. Se tiver alguém passando por problema aqui, pode já até vir aqui para frente. Eu não consigo, pode vir aqui que a gente vai orar por você. Já pode até vir. Já pode até vir. Porque Jesus não aceita isso. Jesus não aceita isso. Jairo entregou a vida dele. E Jesus, como uma pessoa que cuida, minha irmã, dependendo da vontade de Jesus, não vai ficar nada dentro de você para te destruir, se você entregou a sua vida de todo o seu coração para Ele. Você entregou? A sua vida está todinha nas mãos dEle?